Inscreva-se aqui em nosso canal. Estamos começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, mostrando aqui esse aparelho bastante antigo, que é um fabricado pela Orbisat. Esse aparelho ele é clássico aí de esgotar alguns capacitores aqui da fonte. Então o que eu fiz? O capacitor que se esgotou eu troquei e coloquei outro. E coloquei aqui um cooler. Esse aparelho, se não me engano, é do ano 2010 ou 2012. Ou seja, tem muito tempo que esse aparelho existe. Eu não sei exatamente a data para precisar para vocês, mas tem muito tempo que existe desse aparelho. Então a gente colocou aqui um cooler sobre a fonte dele. Então ele trabalha todo fresquinho, bem refrigerado, para que não veja problema, não veja esgotamento aí. Esse aparelho aqui está aberto, então quem tiver um aparelho eu recomendo que não faça isso, porque se você esbarrar aqui em cima você vai tomar choque, porque o aparelho trabalha aí com energia bem alta, né? Então você vai tomar choque na placa de circuito. Então evitar de abrir. No meu caso aqui eu abri, quem mexe somente eu, não tem problema, não há perigo disso acontecer. E nós vamos aí recordar esse aparelho e ver se ele pega ainda alguns canais. Lembrando que esses canais analógicos aqui já saíram, entendeu? Isso aqui foi há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, um ano atrás mais ou menos, o tanto de canal que estava pegando. E lembrando que esse aparelho ainda se recepciona sinais na banda C digital. É poucos que pega, mas ainda recepciona. Os formatos SD, ele tem capacidade de recepcioná-los. Esse aparelho aqui na época foi uma inovação que surgiu. Era um aparelho com muitos recursos, inclusive você podia ouvir estações de rádio via MOX, pela parabólica, podia amplificar aí no amplificador, desligar a TV e amplificar no amplificador e ouvir rádio aí com esse aparelho. E também ele vinha com joguinhos, né? Com a Serpente, o Tetris, esses joguinhos Campo Minado, 3 joguinhos, se não me engano, que esse aparelho tinha para poder a pessoa ir se divertir nos momentos de folga, né? E ele pegava muita quantidade, ele sintonizava alguns canais que, se você fizesse busca por satélite, ele recepcionava alguns canais codificados. Eu não sei como funcionava a codificação na época, porém pegava muitos canais que eram codificados. Esse aparelho não tinha condição de abrir esses canais. Esse aparelho foi um aparelho muito vendido na época, teve outros também, na época da inovação digital, que os aparelhos digitais chegaram, né? Esse aparelho ele era capaz de recepcionar tanto o analógico quanto o digital e também a faixa de rádios que era enviada via box para o satélite. Então o aparelho, e se não me engano também, ele tinha capacidade de recepção de outros satélites, não necessariamente o Starone C2, que atualmente é o Starone D2. Ele podia ser recepcionado aí em outros satélites, você fazer o apontamento para outros satélites. E isso aí ajudava bem. E ele tinha outro detalhe, que você podia colocar várias antenas nele. Ele também podia ser atualizado através aí de uma pequena entrada que ele tinha na parte traseira, da qual você passava dados de um receptor para o outro receptor. Não sei como funcionava isso, se tinha condições de atualização, eu não sei como isso funcionava na época. Ele tinha um serial, que era a entrada que tinha na parte traseira, não era via USB como a gente conhece hoje, não tinha saída HDMI, somente aquela saída lá de RF e as saídas de áudio e vídeo, que para a época já era uma qualidade extrema. O áudio e vídeo dá uma imagem muito boa, principalmente nesses TVs de tubo, dá uma imagem muito boa. Era uma qualidade boa, esperada para a época, uma qualidade para quem estava na roça, ter uma
recepção de canais muito boa. Inclusive, quando esse aparelho começou a ser vendido aqui na minha região, tinha vários canais disponíveis na banda C digital, em formato SD, tais como TV Alterosa de Minas Gerais, Record Minas, Record São Paulo, Globo São Paulo, Globo Rio, SBT Rede e tantos outros canais que estavam aí abertos na banda digital. Depois, com o passar do tempo, emissoras como Record, Alterosa, Band Minas, Globo Minas, elas foram retirando os sinais que estavam aí na banda C digital. Não sei qual foi o motivo, mas eles fizeram isso. Então acabou sobrando poucas opções nesse aparelho e de lá para cá foram só diminuindo. Os formatos de transmissões foram sendo mudados para HD e esse aparelho acabou ficando perdido no tempo, porque ele não tinha condições de descodificar sinais em HD. Porém, era um aparelho muito bom, foi uma vantagem para a época. Surgiram também outros com uma qualidade quase igual ou melhor do que esse também. Porém, foi o mesmo que aconteceu com todos esses aparelhos. Então, a dica que fica aqui nesse vídeo que nós estamos mostrando hoje é que você utilize seus aparelhos enquanto eles funcionarem. Aí só aí então você compra um novo, porque a tecnologia muda muito rápido, entendeu? Agora já estão falando em transmissões, se não me engano, em 4K. Ou seja, se caso acontecer o desligamento do SD e do HD, esses aparelhos modernos que pegavam esse tipo de sinal vai parar de pegar igual esse aqui. Em questão de tempo, se você pensar aí de 2012 até hoje, é pouco tempo. Tendo em vista que aqueles antigões da Texat, de outras marcas mesmo que tinha, de rodinha, duraram 20, 30 anos. Aqueles da Plasmatic, Texat, Visiotech, eram uns que tinham umas chavinhas e viravam um motorzinho na antena. Aqueles duraram muito tempo. Aqueles que compraram, vinham junto com a Santa Rita, uns grandões, também duraram muito tempo. Duraram mais de 20 anos funcionando. Então você imaginar que um aparelho desse, com pouco mais de 10 anos, esteja se tornando obsoleto, é uma coisa assim que estão cada vez se pensando em menor utilidade de aparelhos, cada vez menor tempo de uso do aparelho. Você paga caro pela tecnologia e no final das contas a tecnologia acaba não sendo sua, porque logo eles mudam o sistema de transmissão e passam para um sistema mais moderno, que aquele aparelho não tem mais a capacidade de recepcionar os canais que estão sendo emitidos naquela certa frequência. Então, isso acaba aí atrapalhando bastante. Uma outra coisa que sempre me deixa aqui indignado, principalmente com as operadoras de TV a cabo, é que os decodificadores de sinal poderiam vir com tanner para recepção de sinal de TV digital local, ou seja, sinal UHF. E eles não vêm. Não custaria muita coisa eles colocarem um tanner para recepcionar o sinal local. Ou seja, se acabasse, acontecesse alguma coisa na antena, você ainda teria a possibilidade de continuar recepcionando ao menos os sinais locais até quando você conseguisse arrumar a sua antena de satélite. Porém, isso aí não acontece e aí acaba deixando a pessoa à mercê de uma tecnologia que, se ela parar de funcionar, você é obrigado a comprar outra novamente. É igual o sistema SAT HD regional. Eu já falei isso e acho que vai acabar flopando. Então, isso foi o nosso vídeo de hoje.